Oi, pessoal, nessa aula nós vamos discutir um pouquinho mais sobre o ensino médio, tá bom? Eu ia preparar essa aula inicialmente por videoconferência com vocês, mas como eu tô gravando hoje, quarta-feira, feriado, achei melhor deixar para a próxima semana. Então, para a próxima semana, nós vamos estar fazendo uma reunião online para a gente poder discutir os assuntos da aula de hoje. Nós vamos dividir em duas temáticas que eu acho interessante para se trabalhar na questão da disciplina, que é a parte de evasão escolar no ensino médio e também sobre o novo BNCC, em que aspectos eles são importantes, principalmente relacionados com a nossa disciplina de instrumentação para ensino de física. Então, antes da gente começar a trabalhar sobre os instrumentos e o que nós vamos fazer na disciplina, é interessante que a gente possa discutir como está o ensino médio e que contexto nós devemos utilizar esses instrumentos para ensinar física, tá bom? Então nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Essa primeira parte aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o contexto do que é o ensino médio, e na outra aula nós vamos discutir um pouquinho sobre a nova BNCC, tá bom? E aí vocês vão pegar esses dois conteúdos e próxima semana nós vamos discutir esses dois conteúdos, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos me explicar como é que vai ser a metodologia dessas duas aulas. Eu vou estar passando aqui para vocês um resumo da teoria de como é que vai ser abordado essas temáticas. E vou estar colocando no Classroom dois materiais de leituras, tá bom? Então, em cima dessa leitura, eu vou estar colocando uma questão-chave para você dizer o seu posicionamento crítico. Então, eu peço que vocês tomem cuidado de não colocar apenas a sua opinião, e sim você se fundamentar. Ou seja, procurar nesses textos ou em outros textos que vocês possam encontrar, colocar a sua opinião crítica baseada também em outros estudos, tá bom? Então é importante que vocês tomem cuidado, porque quando a gente fala desses aspectos, principalmente de evasão escolar, a gente tem uma concepção pessoal das nossas experiências do ensino médio. Então, eu peço que, além de pegar essa concepção pessoal, que é realmente importante, que vocês também procurem levar o conhecimento científico, de pesquisa científica, de outros artigos científicos, certo? E aí, além dessa opinião que vocês vão colocar no Classroom como atividade, na outra semana nós vamos voltar a debater essa temática. E aí nós vamos discutir em que pontos a gente pode utilizar os conhecimentos que nós vamos ter na disciplina para aplicar e resolver alguns problemas ou minimizar certos problemas. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho do contexto geral do ensino médio. E já na próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da BNCC. Então, pessoal, nessa nossa primeira parte da aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre o ensino médio. O ensino médio, como vocês sabem, ela é uma continuação da educação básica. Ela começa do ensino fundamental 1 e 2 e aí passa para o ensino médio. Qual é o objetivo do ensino médio? É o aperfeiçoamento das habilidades e conhecimentos que o aluno adquiriu no ensino fundamental 1 e 2. Você já deve saber que existe uma confusão agora a respeito da nova BNCC, que é o assunto da nossa próxima aula. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre a concepção do que é o ensino médio mesmo. A questão da importância da física para ela. Então, você já deve saber que a física realmente ela é consolidada, o estudo mesmo da física, no ensino médio. Porque no ensino fundamental é discutido sobre mais a questão das ciências. E daí no ensino médio é falado realmente o conceito realmente da física. Uma física como uma disciplina específica. É importante deixar claro que existe uma certa dificuldade. Ela é uma das disciplinas mais temidas pelos nossos alunos. E isso gera muitos problemas para a própria aprendizagem dos alunos. Por quê? Porque o aluno já chega no ensino médio com a concepção de que a física é algo complicado demais para se entender. Que nós tenhamos certas habilidades a passar para os alunos de uma maneira mais tranquila, de modo que ele realmente compreenda o significado da física, e não apenas como uma parte de decoração de equações matemáticas. E aí entra a questão importante da nossa disciplina.
A nossa disciplina ela tem um papel fundamental porque ela mostra para o aluno uma maneira mais interessante. Ou seja, são instrumentos, nós vamos ter que desenvolver instrumentos para facilitar a compreensão dos fenômenos físicos. E essa compreensão não se dá apenas como o aluno passivamente. O aluno ele tem que estar participando tanto na construção, em alguns casos, né? Em alguns casos nós vamos ver como é que o aluno pode construir instrumentos e você apenas ser o orientador desses instrumentos, como também você levar o instrumento pronto para que o aluno manuseie. Lembrando que quando a gente fala de instrumento, não estamos falando apenas do instrumento experimento físico, apesar que ele vai ser um dos principais. Levar também a questão de outros meios, como o uso de paradidático, revista em quadrinhos, etc. Produção de vídeos. Então, essa disciplina ela tem um caráter de ação. Você vai ter que se mexer e sair um pouquinho da parte de só resolver lista de exercícios, que é o que geralmente acontece na maioria das escolas públicas e particulares. Mas aqui então você vai ter condições de desenvolver materiais para lhe ajudar na sua aula e também para ajudar o aluno na compreensão dos estudos da física. Um dos problemas aqui que eu quero debater com vocês, iniciar uma conversa de modo que a gente possa ver como essa disciplina pode ajudar nesse quesito, é a questão da evasão escolar. A evasão escolar no ensino médio é uma coisa muito problemática. Não só aqui no Brasil, a questão da evasão escolar no ensino médio também é relacionado ao mundo. Nas últimas pesquisas relacionadas com o ensino médio, mostram que 40% dos alunos não conseguem, em torno de 40% dos alunos não conseguem se formar no ensino médio. É uma porcentagem muito alta, ou seja, a cada 10 pessoas, cada 10 alunos, 4 desistem do ensino médio. Ou seja, é a questão da evasão escolar. Então, é uma coisa que você tem que pensar quando ministra uma aula do ensino médio, são formas de atrair o aluno para a aula. Porque essas porcentagens de aluno que saem da escola para o ensino médio, para ele retornar, o índice de retorno é muito baixo. Então, ainda mais agora, questão de pandemia, quantos alunos já desistiram do ensino médio? Vai ser uma nova pesquisa ainda que será feita. Então, são coisas importantes que você deve levar em conta. Mas, afinal, o que leva um aluno a desistir do ensino médio? Bem, tem diversos estudos, eu vou colocar lá alguns artigos para vocês darem uma lida, mas se você pegar o contexto, está muito relacionado de como a escola se comporta. Quando o aluno chega no ensino médio e ele não vê nenhuma relação daquilo que ele está vendo na escola com o que ele vai utilizar no futuro, seja ele por meio no trabalho, ou seja através de conhecimento que ele vai utilizar, ele vai surgir dele um desinteresse, e desse desinteresse vai fazer com que ele acabe desistindo da escola. Muitos colocam a culpa na questão do trabalho, dizem, eu estou trabalhando e eu não pude fazer o ensino médio. Mas a escola ela tem as adaptações que, por exemplo, o aluno que trabalha de dia pode, por exemplo, ir à noite. Está relacionado muito também com a questão do aluno não estar motivado para estar na sala de aula. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa temática e vejam quais são a influência da escola para a questão da evasão escolar, se é uma culpa somente da escola, se o aluno, por exemplo, tem culpa. Lembrando que eu quero que vocês se baseiem através de pesquisa e não apenas da opinião. A opinião de vocês também é importante, até porque vocês também têm uma vivência, têm um conhecimento e serve também para o debate. Mas, além disso, eu quero que vocês também vejam a questão dos estudos relacionados com a área, para que a gente possa debater com essas temáticas. E eu também vou pegar na próxima aula de como a nossa disciplina pode estar auxiliando nesse aspecto. Então, por exemplo, a questão da não motivação de certos professores. Então, a disciplina aqui, ela tenta tirar você dessa zona de conforto, porque para resolver uma lista de exercícios na sala de aula, é muito mais simples do que você produzir ou levar novos instrumentos de ensino. Então, essa aqui é uma disciplina que
trata de como você pode pegar certos instrumentos e levar para a sala de aula. E, claro, dar um certo trabalho, uma adaptação, uma maneira nova de se trabalhar, física especial, mas uma maneira proveitosa. E eu tenho certeza que utilizando, você sabendo utilizar bem esses instrumentos, vai ser possível sim melhorar a questão do rendimento dos alunos na sala de aula. E, consequentemente, vai diminuir a evasão escolar. E dentre dos problemas aí da evasão escolar, também nós temos que olhar os outros contextos. Que tem o contexto da escola. Se a escola é um local adequado para se trabalhar. Se o professor está utilizando de metodologias que atraem o aluno. A questão da família também é importante. A família influencia se o aluno está querendo participando do ensino médio, se ele está faltando, se ele quer desistir. Então, são diversas variáveis que é importante você, como futuro professor, entender quais são essas variáveis para que você possa trabalhar e diminuir essa evasão que ainda é muito grande aqui no Brasil. Tá bom? Então, vou deixar aqui 2 materiais aqui para vocês. Tá bom? Bem, pessoal, ó, o primeiro aqui, material que eu vou estar colocando para vocês, fala sobre a evasão escolar no ensino médio. As causas e consequências. Esse material aqui é material geral, então ele não vai abordar especificamente física. Eu coloquei aqui porque eu quero que vocês tenham uma visão global, ou seja, do ensino médio como um todo, e também tem uma concepção também específica da física. Mas aqui esse primeiro artigo ele vai tratar apenas da questão da evasão escolar no ensino médio do contexto geral. Já esse outro aqui da Revista Brasileira de Ensino de Física, ele vai trabalhar o aspecto do ensino de física, tá bom? Então, eu vou dar um artigo relacionado com uma maneira geral e esse aqui mais específico do contexto de física. De modo que quando a gente for produzir os instrumentos para o ensino de física, vocês lembrem desses materiais que eu vou estar colocando nessa parte introdutória do curso, para sempre considerando, olha, eu vi isso aqui, que isso aqui se adequa mais com essa problemática, tá bom? Então não esqueça de fazer a leitura. Eu vou passar uma atividade relacionada com a temática e também tem a parte 2 dessa aula. Aí próxima semana nós vamos apenas discutir esse material que eu estou postando nessa próxima aula. Eu vou marcar uma reunião prévia com todos vocês, tá bom? Espero que todos estejam bem. Até a nossa próxima aula.